Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. A palestra de hoje intitula-se A Política Não Pode Te Salvar. A política não pode salvar ninguém. Uma vez eu perguntei a um senhor que eu levava para a igreja, que costumava beber muito e ficar caído no chão, perguntei para ele por que ele bebia tanto. Ele me respondeu que bebia para esquecer os problemas. A mulher havia deixado ele, a família era desestruturada, ele estava sem trabalho e o pouco que arranjava caía profundamente na bebida para esquecer o problema. E esquecendo o problema, ele tinha um outro problema, o alcoolismo, e ali viver na rua, jogado, moribundo, desprezado. Cada vez que ele queria esquecer o problema real, ele caía em um outro problema que ele criou para ele mesmo. Quando a gente fala de religião e de política, nós podemos identificar que nós procuramos entreter nossa mente com muitas coisas. A companhia, as empresas de entretenimento têm ganhado muito dinheiro com isso, entretendo a mente para que a gente não pense realmente no problema real. Nos entretemos em um filme, nos entretemos em uma série, nos entretemos com a política, nos entretemos com muita coisa, ou seja, entreter é passar o tempo. Mas o problema real persiste. Assim como aquele senhor entretia o seu tempo bebendo, achando que o problema, se ele esquecesse, ia acabar. Muitos dizem que para vencer o problema é preciso não pensar nele. O problema é quando não se pensa nele, ou ao menos foge ele da cabeça, é que o problema persiste, ele continua. E você, para tentar encobrir o problema que existe, tenta apenas criar uma outra entretenimento, um outro passatempo e acaba criando uma solução, eu diria, prévia, uma solução imaginária para este problema. Eu estou me referindo ao fato de nós, nesse mundo que a gente vive, na maneira que a gente tem tratado a política no Brasil, a gente está criando para dentro de nós, para dentro de nossa casa, a coisa absoluta. Estamos fazendo da política algo absolutista na nossa vida, algo que comande tudo. É certo que a gente não tem que ignorar que a política existe. O problema é quando a gente transforma a questão política numa solução para a nossa vida, como se fosse o fim de tudo. O princípio de tudo, o meio e o fim, seria a política para resolver os nossos problemas sentimentais, para resolver os nossos problemas financeiros, para resolver nossos problemas de família, os nossos problemas de existência. E a gente se ancora na política como se fosse a única coisa mais importante. E o mais importante é que a gente tenha em mente que a política, assim como muitas outras disciplinas ou fatos que acontecem no mundo, não pode nos salvar daquilo que a gente é. Não pode nos salvar daquilo que a gente criou para a gente. Não pode nos salvar dos nossos problemas reais. E quando eu falo de política, é preciso que a gente entenda que esvaziar a mente dos problemas reais para encher a mente de outras sensações da história, do passado, da arte, do entretenimento ou mesmo da política, é apenas fazer com que a nossa mente esteja moldada a acreditar que o nosso problema foi superado porque a gente agora está fixando o nosso olhar para outra coisa. Augusto Guerriero, autor de uma coluna popular sobre política e um leitor angustiado que o procura em busca de respostas e perguntas que não têm nenhuma relação com a política, mas que, não obstante, angustiam dolorosamente. Ele disse: eu recorro aos padres, aos bispos, porque é o único que pode me ajudar. Eu estou perdido. Seria um grande alívio para mim e me deixaria mais forte. Eu peço, por favor, que me ajude. Uma carta desesperada de alguém buscando solução. Agora, como encontrar solução dentro da política? Que bem faria a política por nós? Esse é o grande problema nosso. Nós temos os nossos problemas e nós temos os problemas do Estado, nós temos o problema do Brasil, nós temos o problema do mundo. O importante é a gente saber separar o que é problema real e quais são os nossos problemas reais e quais são os problemas da política, quais são os problemas do mundo. Lembrem
que nós hoje estamos reclamando da religião e das igrejas exatamente por estarem misturando um assunto que seria propriamente religioso, sentimental, filosófico com a política. Nós amamos a política, mas detestamos que ela se misture, se mescle e vire um sincretismo de política e religião. Então, qual seria a mais perigosa? Qual estaria, então, contaminando a outra? É a política que contamina a religião? A religião que contamina a política? O que devemos procurar como solução para a nossa vida? É na política? É na religião? O que nós devemos realmente focar? É aí que me vem em mente que a solução que a gente está buscando é uma solução prática de coisas que a gente pode agarrar e ver. A religião, ela não é apenas uma solução para o nosso futuro ou para o nosso presente, é para a eternidade. É importante a gente saber diferenciar a religião e a política, porque se a gente não souber fazer essa diferenciação, nós vamos fazer como muita gente fez e a gente criticou, que é colocar para dentro da religião assuntos de política, ideologias políticas que invadiram a religião. E por causa disso, a religião se tornou podre, apodrecida e nojenta. Imagine que aquelas discussões todas de racismo, preconceito, machismo, pena de morte, todas essas situações que a política discute, a parte mais vil, a parte mais violenta da política foi colocada dentro da religião. E veja, porque a religião, ela combate esse tipo de coisa. A religião e o cristianismo é contra a violência, é contra o racismo, é contra o preconceito, é contra tudo aquilo que a gente do bem é contra. Mas por que então muita gente que tem religião defende essas pautas que seriam contrárias à religião? É por não ter feito a diferenciação entre religião e política. Todas essas pautas que um lado extremista defende foi incorporado para se tornar religioso. Mas a Bíblia fala contra a violência, a Bíblia fala não matarás, a Bíblia fala para perdoar, a Bíblia fala um monte de outros assuntos do qual compartilhar o pão, que esta política que não tem a ver com a religião, não é, entrou dentro daquela religião onde achou guarida. E aí se tornou algo deplorável. Uma coisa é o que está na política, outra coisa é o que está na religião. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quando a gente mistura as coisas, a política se torna apodrecida. Veja, então esta parte da política podre entra dentro das igrejas e transforma aquilo que era de Deus na coisa do homem. Aquilo que era uma coisa sagrada em coisa profana. E aí você fica criticando a igreja, achando que é simplesmente a igreja, a instituição, a religião que tem culpa. Quando na realidade a gente tem que observar os líderes, porque nem todas as religiões se macularam, mas a própria Bíblia, lá no livro do Apocalipse, fala: sai dela, povo meu, para não ser de participante das suas imundícies, porque ela se contaminou com os reis da terra. Quando a Bíblia fala se contaminou com os reis da terra, ela está se referindo que a religião se contaminaria com o poder, se contaminaria com a política. E por causa desta contaminação, a religião se torna insuportável, porque aquilo que era para a religião pregar, como o amor, o compartilhar o pão, o perdão, a salvação do algo sobrenatural, se transforma em algo simplesmente político, social, e acaba que aquilo que era espiritual, aquilo que era bom, se torna em algo enfadonho, um fardo para as pessoas e algo perigoso. Porque quando eu transformo aquela religião e todo mundo, aquela política que todo mundo considera política suja, imunda, corrupta, eu transformo ela em palavra de Deus, ela fica com maior peso, o peso da santidade, o peso da divindade, o peso do céu. E se eu defendo essa política horrenda com a palavra de Deus, então ela se torna perigosa, porque as pessoas acreditam nela de outra maneira. Não acreditam apenas que ela é origem humana, acreditam que ela é uma origem divina. E acaba acontecendo que essa religião, ao invés de ser salvadora, vai ser destruidora das pessoas e das mentes. Olha, a gente precisa se perguntar: o que nós estamos fazendo da vida?
O que nós estamos realmente pensando em resolver? Caminhamos de modo irresponsável em direção a um abismo, quando a gente quer encontrar na política a solução para a nossa vida. Nós não podemos transformar a religião em algo absoluto em nossa vida. E nem transformar a política em algo absoluto na nossa vida. Estas duas coisas, elas são diferentes, mas elas não são tudo na vida. Você não pode imaginar que a solução para o teu problema conjugal, para o teu problema sentimental, para o teu problema de ego, para o teu problema de emprego, para qualquer problema seu, seja simplesmente solucionada pela política. E por conta disso a gente coloca a política num pedestal tão grande que a gente vive lendo coisas sobre política, vendo coisas sobre política, debatendo sobre política, estamos entretendo o nosso tempo com política, achando que aquilo vai solucionar todos os nossos problemas. Eu queria ler um texto do que a Bíblia fala para nós, é um texto que é muito interessante e que diz assim, a Sagrada Escritura nos diz, nolite confidere in principius, in filis hominum inquibus no est salus. Ou seja, não confieis em príncipes a vossa confiança, não depositem a salvação neles, porque neles não há salvação. Não confie em homens. Não deposite nos príncipes a sua solução. Ou seja, não deposite na política a sua solução. A solução dos teus problemas, e quando eu falo teus problemas, eu estou falando de teus problemas existenciais, dos teus problemas reais. Porque quando a gente coloca a política como sendo o norteador de tudo que a gente está buscando, como se fosse o exemplo para tudo, o modelo para tudo, então se a política estiver bem, a gente está bem. Se a política estiver mal, nós estamos maus. Então nós estamos endeusando esta política, fazendo dela um ídolo e transformando ela como movedora do meu espírito. Porque se tudo estiver bem na política, então eu vou estar bem. Se tudo estiver mal, eu vou estar mal. E como a política é muito mais fácil estar tudo errado do que tudo certo, eu vou me desestruturar sentimentalmente e a minha vida, que poderia ser muito melhor se eu não colocasse esse absolutismo político na minha vida, se torna um inferno e um fracasso. Porque a política é feita de príncipes e doutores e políticos e reis e presidentes que transformam o mundo ao seu bel prazer. E se eu coloco neles a minha confiança, a minha salvação, então eu estou perdido. Só quem pode ser o exemplo, esse absoluto na nossa vida, é Deus. É este ser que tem a perfeição em si. Porque se eu busco na política algo para solucionar a minha vida material, a minha vida espiritual, eu vou estar perdido. Agora, se eu busco dentro de uma religião que incorporou todo o lado podre da política dentro dela e acho que isso é a salvação, também estou perdido. Não é que eu fique focalizando a política para salvar, e nem que eu focalize, que eu instrumentalize a religião para minha salvação. A salvação, ela está além da religião e além da política. O próprio Jesus Cristo disse, eis que o reino de Deus está dentro de vós. É este reino de Deus que está dentro de vós que eu quero que você busque, que eu quero que você medite e pense quais são os reais problemas da tua vida. O teu problema, o que te faz chorar? O que te faz não dormir à noite? O que te faz ter insônias? O que é que faz você ficar preocupado? O que faz você pensar na vida como um fracasso? São teus filhos? O que faz você ter fracasso, não ter subido socialmente na vida? É você não ser reconhecido? É você estar sozinho? É uma solidão? O que é que faz você ser assim? O que é que faz você perder o sono? O que é que te tira a paz? Quando você descobrir o que te tira a paz, você vai entender que as coisas que estão te tirando a paz, e você poderia resolver este problema, mas você, ao invés de tentar resolver este problema que te tira a paz, você focaliza em outro problema, aonde nunca vai haver paz. Veja, na política nunca vai haver paz, na política nunca nós vamos ver somente pessoas honestas, isso não existe em canto nenhum, tanto na Alemanha como
na Coreia Ocidental, quanto na China, nos Estados Unidos, nos países mais ricos e mais éticos e educados do mundo, nós sempre vamos ter corrupção, porque o ser humano é corrupto, as pessoas são corruptas, as pessoas elas se envolvem com o dinheiro e o dinheiro faz a cabeça de muita gente, o poder também. Então não busque a solução para a tua existência na política. A política, ela pode ser utilizada, canalizada para o que é bom. Porque veja, a religião ela é algo, deveria ser algo espiritual, deveria ser uma experiência pessoal sua com Deus, com seja lá em quem você acredita. Essa busca deveria ser especial e não algo ali que todo mundo possa apontar e dizer, ó, que errado é esse, como é feio isso. Mas o problema é que nós transformamos aquilo que seria agradável em algo fútil, em algo tão banal. Hoje a religião se tornou algo tão efêmero, se tornou um show, business, se tornou um marketing. Estão tirando demônios em nome de Deus, assaltando o bolso das pessoas. A religião se tornou também muito parecido com a política. É por isso que eu rechaço todo comportamento de religiosos que querem unir a política à religião. A religião tem que sempre ser separada da política. Se a política usa a religião, ela usa a religião por um absolutismo, ela usa a religião para matar, ela usa a religião para perseguir quem pensa diferente. Quando a política usa a religião, a morte, a segregação de pessoas, a racismo, a todo tipo de atrocidades. E quando a política é usada pela religião, a mesma coisa acontece, não é? O silêncio dos inocentes. As pessoas acabam se transformando naquela que seria uma coisa espiritual em uma coisa fanática, imunda, rancorosa, odiosa, porque ela não soube separar. Uma coisa é Deus, outra coisa é o homem, uma coisa é algo espiritual, outra coisa é algo material. Não se pode confundir as coisas. O ser humano está confundindo uma coisa usando a outra, ao invés de a gente saber que a religião faz parte do nosso ser mais sublime, algo que a gente gostaria de promover em nossa vida, algo sensacional, sobrenatural, uma transformação além daquilo que a gente sabe, nos sentir felizes. E a política seria a melhoria das coisas que a gente vê, uma rua, um salário melhor. Veja, a gente não tem que abandonar todas essas questões, mas devemos saber o que é realmente essencial na nossa vida, o que é que nos faz felizes e o que é que nos move. Porque se é a política que está nos deixando felizes ou tristes, então tem um problema muito grave com a minha experiência emocional, com o meu eu. Porque eu estou transformando algo que deveria ser algo secundário em algo primordial na minha vida. Por isso que tem gente que já acorda pela manhã, liga a televisão no noticiário. Depois da televisão, vai para um programa de notícias que também que seja mais adequado à sua ideologia política e assiste o dia inteiro. Depois busca mais isso, busca desgraça, busca como se enche o dia inteiro daquilo. Na realidade, ele está criando um entretenimento para fugir, para não encarar a vida como ela é, para não encarar as suas dores, para não encarar o seu espelho, para não dizer o que é que realmente está faltando na minha vida. E somente Deus pode nos salvar. Somente Deus pode ser o absoluto em nossa vida. Somente Deus é digno de uma busca sublime. Somente Ele pode nos divinizar. A política não tem o objetivo de nos salvar. A política não tem o objetivo de nos fazer feliz. A política tem o objetivo de facilitar a vida do homem, mas jamais salvá-lo. Por outro lado, como Cristo veio para consagrar a humanidade inteira, e como a política é uma parte inescapável da vida humana, seria imprudente a gente ignorá-la de todo. O fato é o seguinte: a religião, que é a vida da fé, é parte do bem comum humano, que por sua vez deve ser buscado e assegurado pela política. Então, a minha fé é uma coisa,
A política, ela tem que dar o direito de eu ter uma fé, o direito de eu querer ir para uma igreja, o direito de eu seguir ou não seguir, de eu acreditar ou não acreditar. Então a política, ela pode assegurar meus direitos de acreditar e meus direitos de não acreditar, de frequentar algo, de não frequentar. A política pode assegurar esse direito, mas jamais pode ser esse direito, ou pode ser ou interferir nessa coisa sagrada. A política não é sagrada, a política é profana e a religião deveria ser sagrada. Então, se eu coloco algo profano dentro do sagrado, logo eu profano o lugar. A religião não diz respeito somente à vida futura, como eu falei. Ela diz muito mais. É preciso que a gente saiba separar o espiritual do material. Devemos sempre lembrar que a política não é Deus. Pensar o contrário é uma afronta a Ele. Se você está enaltecendo tanto a política e colocando a política em primeiro lugar na sua vida como elo de tudo, então saiba que algo realmente está faltando na tua vida. Você está colocando a política, mas você não é político. Se você não é político, você não vive de política, você não é um deputado, você não é um senador, você não é um governador, mas você vive em torno de tudo que a política fala. Você se alimenta de política, você ouve política, você acorda ouvindo política, dorme ouvindo política, então o teu problema não é este. Você está querendo que o seu problema seja este para realmente entreter sua mente nisso, para que não pense no real problema que está acontecendo na sua vida, para que você não resolva esse problema. E como aquele homem que bebia para esquecer os problemas, você agora fez da política a sua bebida, fez da política o seu álcool. E aí acaba não resolvendo realmente o que está te impedindo de ser feliz, o que está te impedindo de dormir, o que de vez em quando te faz chorar. E o que é que te faz chorar? É a política como ela é? Não é possível. A política sempre vai ser podre. Muito embora a gente reclame da nossa sociedade democrática, ainda é um modelo mais adequado a ser seguido. Veja, não é perfeito, a democracia não é mais ética, a democracia só é mais transparente. Porque numa ditadura, aquilo tudo que fazem de roubo ou de antiético é encoberto. Na democracia se mostra o roubo, na democracia se acusa, na democracia se denuncia, na ditadura se encobre. É por isso que muita gente imagina que os militares seriam uma casta diferente, que não peca, que não erra, que não se corrompe. Mas na realidade não é que não se corrompam. Todo ser humano pode se corromper, todas as pessoas são passíveis de corrupção. A diferença é que na democracia existe uma transparência maior, existem os órgãos reguladores, existe a imprensa, existe a denúncia, existem as investigações. No meio militar você não pode investigar nada. No meio militar eles são a polícia, eles são a justiça, eles são o fórum. Como é que você vai denunciar aquele realmente que tem a arma? Não se dá. É por isso que a impressão que as pessoas têm é que na política, na política militar não existe corrupção. É porque todas a ditadura que é militar, quer seja de esquerda ou quer seja de direita, ela suprime a transparência. Ela tira de nós a notícia. Então, é por isso que a gente não vê, só vê depois que se descobre, depois que aquela ditadura acaba, você vai ver a podridão que estava por baixo. A ditadura não permite ser denunciada, não permite que a notícia se propague, aí se cala. Então é muito fácil a gente dizer que a pessoa é honesta quando a gente não sabe nada sobre a vida dela. Então veja, busque a tua solução em algo mais humano, mais sobrenatural. Busque a solução dentro do seu coração, busque a Deus. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei em sua casa, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então qual é o teu problema? É solidão? Busque não estar solitário. O teu problema é com teus filhos? Busque a paz com os teus filhos. O teu problema é existencial? Busque algo que te faça realmente criativo ou que coloque a tua criatividade para fora. Porque eu tenho certeza que a política não é o fim para te fazer feliz ou te deixar triste. A política é apenas um método humano que se criou para tentar se organizar as coisas melhores. Você não vai dizer que a política não existe.
o que você vai fazer é fazer com que ela não seja tão importante na sua vida, capaz de impedir o teu sono, capaz de impedir a tua felicidade, o teu sorriso. Livre-se dessas coisas. Diminua tudo aquilo que você tem feito sobre política e você vai ver o mundo sorrindo mais. Comece a entender que no mundo ainda existem belezas. Tem um hino que diz: no mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar, recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. E é ali onde eu me encontro com a fonte do amor. Encontre realmente a solução para a tua vida. E é necessário que em Deus tu encontre a paz. Que em Jesus Cristo, que era um ser perfeito, não foi corrompido pela política e nem pela religião, é nele que você tem que ancorar a sua paz e a sua vida. Deixe de lado a religião profana, deixe de lado a política profana e siga um bem maior. Seja um ser humano melhor. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre do mal. À noite a gente volta com a programação normal de notícias aqui no Critica Brasil. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.